Estamos em mais uma aula da nossa série de Êxodo, Shemot, livro de Shemot, aula de número 18. E muito obrigado a todo mundo que é novo no canal, que está se inscrevendo. Acho que semana que vem chega nos 5.000 inscritos. Importante, 5.000 inscritos. E até a Rosh Hashanah ano que vem, 10.000, vamos tentar, tá bom? E todo mundo que se inscreveu tem que ativar o sininho lá e ativar as notificações, que eu vi que só 25% das pessoas que se inscrevem estão ativados lá. E se você chegar E também 30% das pessoas que veem os vídeos não são inscritos, então se inscreve para dar uma força aí pra gente, né? Se você chegar a 10.000 inscritos, você vai fazer um vídeo sobre? Se eu chegar a 10.000 inscritos, eu vou fazer... Vim montajar fantasiado de Moshe. Não sei, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Comentem, né? Comentem e curtam. O que eu faço quando chegar em 10.000 inscritos? Bom, que você não jogou pro 5.000, que é semana que vem. Jogou lá pro 10, que tem até o ano que vem. Vamos lá. Então a gente está no capítulo... Desculpa, capítulo 3, Shemot, capítulo 3, versículo 5. A gente está vendo versículo por versículo de forma profunda sobre a conversa de Deus com Moshe através da sarça ardente, o que representava, e a gente está seguindo adiante. A gente terminou no versículo 5, que fala: Vayomer al tikravalão que na alecha me'al raglecha que amakom asher ata omed alav admat kodesh hu. Então falou Deus, não se aproxime de lá, né? Ou seja, porque Moshe foi se aproximar para ver porque não se consumia a sarça. E então não se aproxime. Antes, né? Shana alecha, tire o seu sapato. Ne alecha, né? A gente falou lá passada que não é na alecha, ne alecha, assim, seus sapatos. Me'al raglecha, dos seus pés. Que a makom asher ata... Engraçado que em hebraico, né? Raglecha é pé, perna, tudo, né? Tipo é um órgão só, né? De uma parte só. Que? Raglecha, kaf regle seria pé, né? Outro dia eu estava com a minha filha, né? Alguma coisa, o pé, aí ela ficou tocando assim na perna, o que? Eu não estava entendendo. Eu falei, não, o pé. Como é sola? Que? Como é sola? Então, sola seria kafrega, né? Que seja, vamos lá. Então, tire os sapatos dos seus pés, me'al grega dentro dos seus pés, que é makom asher ata omed, que o lugar que você está, alav, sobre ele, admat kodesh hu, é uma terra sagrada, ela é, né? Alguma coisa do tipo. Então vamos ver, a gente falou um pouco aula passada, vamos se aprofundar. Santidade. Terra da santidade. Vamos ver. Então a primeira explicação a gente vai ver do Ramban. E vamos ver o que quer dizer que Deus falou assim: não se aproxime de lá. Tire o seu sapato. E por que não se aproxime de lá? Qual é o motivo? Então o Ramban vai falar o seguinte: que tem uma comparação. Aqui é o Monte Sinai, né? Que a gente viu, que vai ser o Monte Sinai. E a gente vai ver o seguinte: que quando for dada a Torá, Deus vai ordenar para Moshe que ninguém vai poder se aproximar do Monte Sinai, né? Ninguém toca, né? Fala várias vezes, né? Tem uma fronteira, ninguém pode tocar lá, porque é sagrado. Ou nenhum animal pode ir lá também comer do pasto. Tem vários versículos, né? Grande a parte da Torá, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, sobre a entrega da Torá, mas... Ou seja, por quê? Porque Deus vai se revelar lá. Só que Deus, a princípio, se revela com Moshe, como está escrito, no cume da montanha. E não na montanha inteira. Mas mesmo assim ele faz, a gente fala Agbalot, né? Que seria, né? Agbalot, ou seja, fronteiras. Ou seja, mesmo que o mais sagrado é lá no cume da montanha e só Moshe pode chegar lá. E fala assim, os anciãos, né, podem chegar até tal lugar. Depois depois os filhos de Aharon, depois Aharon e depois só Moshe. A gente vê que por nível do povo, cada um pode ir mais próximo. Aí chegar no cume só Moshe. Yoshua no meio do caminho. Que? Yoshua no meio do caminho. Tem o quê? Yoshua. Yoshua que fica com Moshe sem Yoshua, sim. Mas de qualquer forma a gente vê que tem níveis, mas ninguém pode tocar no monte, porque lá é sagrado. Só que Deus só se revelou lá no topo. Mesmo assim o monte todo está sagrado. Mesma coisa aqui. A sarça ardente, então, que ele queria se aproximar, vai falar o Ramban que estava no lugar que foi que Moshe falou com Deus, ou seja, no cume da montanha. Mas mesmo assim, Moshe não estava lá nem perto. Aí Deus vem falar, não se aproxime, ou seja, tira o sapato mesmo que você ainda não se aproximou. Porque a montanha toda agora está santificada. Essa é a explicação do Ramban. E porque quando a presença divina, então ela vem sobre todo o local, né? E agora ele vai falar o seguinte, que o Midrash, ele vai falar o seguinte,
que todo lugar que a presença divina, que a gente chama de Shekhinah, né, é revelada, é proibido usar sapato. Isso por leis práticas, né? Então a gente vê aqui de Moshe, a gente vê de Yoshua, que quando ele vê o anjo, a gente leu a aula passada, ele também manda tirar o sapato, e a gente vê que os sacerdotes no templo, né, no Beit HaMikdash, ele tinha que ficar descalço, não podia usar sapato. Por quê? Porque o Beit HaMikdash era sagrado, então também não se podia usar sapato. A gente vê que existe uma congruente, né? Sempre que tem presença divina revelada, então não pode usar sapato. Mas por que não pode usar sapato quando tem presença divina? Então é essa a pergunta. Então vão ter algumas respostas. O Rabbeinu Bechai vai explicar por Kalut Rosh. O que é Kalut Rosh? É uma cabeça que não está totalmente concentrada naquilo que está fazendo. A pessoa está meio dispersa. Então, o Kalut Rosh a gente usa muito quando está conversando, fica conversando com as pessoas e fica falando bobagem, coisas assim frívolas. Está de Kalut Rosh, ou seja, não é nenhum assunto extremamente importante. Então, quando a presença divina, alguma coisa importante, a Shekhinah está lá, a pessoa tem que estar sempre totalmente concentrada para a presença divina, para a conexão com Deus. Então, tirar o sapato seria um sinal que agora eu tenho que me concentrar. Eu tenho que ficar concentrado. Você tira o sapato, ou seja, eu tô concentrado e não vou estar com a cabeça, como se falou, a cabeça dispersa. Isso. Lembrando que a gente não faz isso no Tefilá com o Minyan. Na presença. Não. Tá falando da Shekhinah mesmo. Havaiá também, você não faz no chão. Também não fazer Havaiá. Mas sim. Apesar de que a lógica falaria que você deveria colocar o sapato, não tirar o sapato, né? Como? Colocar o sapato e não tirar o sapato. A lógica seria Que o normal é você estar sempre de sapato, né? Então, aí é uma boa pergunta. Então, mas por que botar e não tirar? Tirar e não botar? Mas pode dizer, botar sempre tem. O Ralbag, ele vai explicar o seguinte. Que é como se você estivesse assim, sente onde você está pisando. Você tenha mais sensibilidade. Você tira o sapato, você está sentindo o solo. Que isso quer dizer que é o seguinte, pondera a respeito dessa visão muito bem, que tem a ver com não ter a Kalut Rosh, de não estar avoado lá, esqueci a palavra que você falou, disperso. Ou seja, sinta mais o chão, sinta mais o local em que você está, ou seja, se concentre mais. Então aí responderia para você. Que o sapato te separa e você não sei que chão é isso, não importa, eu estou de sapato protegido. Está tudo nivelado para mim. O Rav Hirsch vai falar o seguinte, que na verdade o local sagrado não é por agora e sim pelo futuro. Ou seja, tira o sapato. E por quê? Porque respeita o local. O local é respeito, mas por que tem que respeitar esse local? Porque é o local que no futuro será entregue a Torá. Então, devido ao futuro, respeite já agora. Então, algo de respeito e não a ver com a presença divina agora lá. E sim que no futuro seria entregue a Torá e no futuro teria essa presença divina forte. Então, mais ou menos essas são as respostas do porquê tirar o sapato. Agora. Eu falava que também tem um negócio a ver que quando tem uma relação de Hashem, tem que estar conectado com a terra também. Então, isso agora a gente vai ver o seguinte, que seria mais a gente falou, até agora a gente respondeu porque não se aproximar e tirar o sapato na parte mais literal e mais simples de entender o sentido. Agora, quando está escrito, então, porque é um Admat Kodesh Hu, é um lugar sagrado, né, consagrado. Então, vão ter umas explicações do que você quer dizer aqui, nesse sentido. Vamos lá. A primeira explicação é do Rabbeinu Bechai, que ele vai falar o seguinte. Desculpa, só te interromper. Na verdade, não se aproxima antes de tirar o sapato ou não se aproxima? Boa pergunta. Vai Omer Altekravalom, não se aproxime, Shauna Alecha Malaguecha e tira o sapato. Boa pergunta. A princípio dá para interpretar dos dois, né? Ou é tipo antes tira, porque parece contraditório. ou tira o sapato aqui e nem se aproxima, pode ser também. Boa pergunta. Vamos ver se vai ficar claro depois. O Rabbeinu Bechai vai falar o seguinte, mas por que sapato e tal? Porque, sei lá, não seria outra forma? Então, o sapato, assim, ele vai pegar da Guemará, né? É uma metáfora que fala o seguinte, da mesma forma que o pé é o final da pessoa, então tem a pessoa inteira e o final da pessoa é o pé, ela usa o sapato, ou seja, ela fica dentro do sapato. A mesma coisa seria a alma em relação ao corpo, ou seja, a alma é algo muito maior, né, que não é físico, e o finalzinho, o pé da alma, a parte mais baixa, ela entra no nosso corpo físico, então como se fosse que o sapato
é o corpo físico em relação à alma. Seria a comparação que traz no Talmud. Então o Rabbeinu Bechai vai trazer isso e vai falar então isso. O material se conecta à alma da mesma forma que o sapato reveste o pé. Ou seja, como a gente está falando de um assunto da profecia, que está falando tire o sapato, tente elevar da parte material e se afastar agora das partes materiais e se conecte mais com a parte espiritual. O que significa pelo judaísmo se conectar mais com a parte espiritual? Isso é bom? O que é material? O que é espírito? Corpo é fácil, mas o que é o espírito? Está acontecendo aqui. O que é o espírito? O que é se conectar com a parte espiritual? Pelo judaísmo é muito mais, talvez pela visão do Rambam, do Maimonides, mas também o Rabbeinu Bechai vai nesse caminho, ou seja, com a parte racional. Ou seja, se desprenda do material, do físico, dos prazeres mundanos e se conecta com a parte racional. A razão tem a ver com a essência do ser humano, que é a alma que Deus deu diferenciada, ou seja, se conecta com a razão e com a razão você consegue se conectar a Deus. E que tem tudo a ver com o que a gente está falando da pessoa não estar dispersa, né? Se concentrar. Mesma coisa. Então, tá? Outra explicação é o Rav Abravanel, que ele vai falar o seguinte, que tirar o sapato é uma metáfora aos pensamentos. Tá? Então ele vai dizer que é diferente, que é se concentrar com o espiritual, né? Tem a ver com os Shanalecha, ou seja, os pensamentos. Ele vai explicar o seguinte, que Moshe, ele pensava muito a respeito do sofrimento que o povo de Israel tinha no Egito. Ele ficava, por quê? Porque a gente falou lá passada, certo? Então ele fala o seguinte, eu não consigo compreender o motivo do sofrimento do povo de Israel. A gente falou lá passada, o motivo do antissemitismo, por quê e tal. E por que local, porque sobrevive, mas eu não consigo entender o motivo. Então Deus falou assim, Shanalech, ou seja, tire os seus pensamentos. Seria a metáfora que ele vai trazer. Ou seja, não tente compreender de forma natural o exílio e a salvação de Israel. Porque isso não tem a ver com sociologia, geopolítica, não é isso. Então não tente entender racionalmente esse motivo. Pois aqui é um Admat Kodesh Hu, é uma terra consagrada, transcendente. Ou seja, porque esse é um assunto que você naturalmente não dá para entender. É assunto divino, como se fosse, vai explicar isso. É um assunto da supervisão divina. E não é causa e efeito natural, como as outras coisas que existem no mundo. Aí vai explicar, porque Moshe tinha muitos pensamentos tentando compreender a causa do sofrimento do povo de Israel. E fala a mesma coisa acontece com Yoshua. Yoshua, ele quer conquistar Jericó, que tem muralhas, então é muito difícil de conquistar. E também era a primeira guerra dentro da terra de Israel. E naquela noite, então, o Yoshua ele está querendo ver a tática. Como eu vou taticamente conquistar Jericó? E é nesse contexto que ele encontra o anjo. E o anjo manda tirar o pé, ou seja, tira os seus pensamentos. Não acha que o motivo que você vai conquistar Jericó ou não é pela tática que você foi escolher. Aqui também é uma Admat Kodesh, né? Também é uma terra sagrada. Ou seja, isso tem a ver com a supervisão divina. E no final a gente sabe que Deus fala, é assim que você vai conquistar. Que não é nada tático. Você dá a volta, depois toca o shofar e a mulher vai cair. Ou seja, é Admat Kodesh. É uma terra sagrada, não tem a ver com a tática. Então, desvia esses pensamentos racionais naturais, porque não é no sentido disso. Então, essa é a explicação do Rav Abravanel. Calma aí, mas ele tem alguma explicação por que sapato é pensamento? Eu não anotei aqui, mas provavelmente ele deve trazer na letra, deve ter pegado de outro lugar, mas eu não lembro aqui para te afirmar. E a terceira explicação vai ser do Malbim, que ele vai falar o seguinte, aqui ele traz também Nealecha, que é no plural. Então, é seus sapatos, tire os seus sapatos, porque ele fala a mesma coisa, que a alma reveste, né, como o sapato, é a mesma coisa. E ele vai falar o seguinte, mas enquanto todos os profetas, eu falei aula passada, tinha que tirar um sapato só, ou seja, só se concentrar no racional, certo? Mas as pessoas, os profetas faziam por intermédio da faculdade imaginativa, né, da imaginação, que é através de visões e metáforas, eram as profecias. E aqui você tem que tirar dois sapatos, que é tanto a parte material, como também tire a parte imaginativa. Então também tire a imaginação, ou seja, fique só através da razão. E ele vai falar o seguinte, porque a força imaginativa, ela é intermediária entre corpo e alma. O que ele vai dizer? Que é o seguinte, o intelecto é a Neshama, ou seja, é a alma no caso, né? E a Neshama, a alma, se conecta com o mundo físico através da imaginação. Porque é a imaginação que vai levar os sentidos e sentimentos do mundo físico para a alma e vai levar o intelecto para o corpo.
Então, de acordo com Malbim, quando você sente o mundo, né, através dos seus 5 sentidos e tal, isso, através da imaginação, chega até a alma, e a razão chega através da imaginação, ou seja, o intermediário. Então, todos os profetas, eles se desprendiam da parte física, mas ficavam no intermediário, na imaginação, que seria a profecia através de um anjo, por exemplo. Por isso que o anjo é através de metáforas, né, de visões. Mas aí fala Sha'analeh, ou seja, você não vai ficar nesse nível. Você também tem que tirar a parte imaginativa e se conectar totalmente a Deus somente pela razão. Que é igual seria um intelecto separado, ou seja, um anjo. Alguém que não tem alma. Ou seja, os anjos, eles são totalmente razão, zeu. É só isso, né? Não tem imaginação, não tem nada. É razão. Então, você quer se conectar com um nível maior de profecia, que seria comparado aos anjos, então tira também a imaginação e seja só o intelecto, que é o que o Moshe no futuro, né, vai conseguir chegar lá. Mas ele fala porque aqui é um Adumat Kodesh Rua, que é uma terra consagrada. O que é Kodesh? Kodesh significa transcendente, né, algo separado, diferenciado. Ou seja, você deve se separar totalmente da natureza para conseguir chegar nesse nível. Então, porque esse é um assunto transcendente. Você tem que transcender ao natural para conseguir chegar nesse tipo de profecia. Então, essas são as explicações. Vamos continuar. 6. Em consequência disso, então, Vaiomer. Então, não, consequência não. Deus vai continuar falando e depois vai ter consequência. Vaiomer. E falou. Agora a primeira realmente Deus está se apresentando para Moshe. Anochi Eloi Avicha, Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. Tá? Então ele vai se apresentar. Anochi, eu sou a força de seu pai, ou se você quiser interpretar de forma mais simples, eu sou o Deus do seu pai, né? A força de Avraham, a força de Yitzhak, a força de Yaakov, ou o Senhor, o poderoso, Deus, interprete como quiser, né? Então cita os 3 patriarcas. Quem é a Virra? O seu pai, a gente vai ver a primeira pergunta. E aí, como consequência disso, vai Sater Moshe Panav, que Yarem Abit Ela Elohim. E oculta, e esconde, né, e fecha Moshe a sua face, que ele teme, ele tem medo, me habite de olhar para El Elohim, para Deus. E esse Deus ou anjo, né? A discussão aqui que é o Elohim aqui. Olhar para o anjo, olhar para Deus, ou seja, ele tem medo dessa visão e ele vai então esconder a cara. Esconder seria a palavra, vai ser até esconder a cara. Ou seja, quando ele se apresenta com, né, eu sou, aí ele esconde. E aí agora então a gente vai entender o seguinte. Interessante, isso eu nem anotei, que a primeira coisa que você falar é Anohi, né? Anohi. E a primeira, eu não falar ni, falar Anohi, que é a mesma forma que a primeira coisa que ele vai falar para o povo todo. Anohi, Hashem, Eloquei, Hashem, Tzedichem. Eu sou seu Deus que te tirei do Egito, certo? Da casa da escravidão. É interessante entender que quando ele se apresenta para Moshe, ele se chama Eu sou o Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, porque o contato do povo com Deus é através da história dos patriarcas. É através da identidade judaica, né, hebraica que tinha, através de Avraham e Yaakov, que tiveram a supervisão divina e tudo que aconteceu na vida deles, né? Então, através da minha história, da minha cultura, eu me conecto com Deus. Já o povo que saiu do Egito tem coisas muito mais palpáveis. Eu sou seu Deus que tirei do Egito agora. Você viu que eu tirei do Egito. Então, mas agora Deus não pode falar, sou seu Deus que tirei do Egito, porque ainda não fez nada para Moshe. Na verdade, o que Deus fez por esse povo até agora, na nossa história? Na história que até que ele fez promessas só. Vai ter a terra de Israel, vai ter a salvação, vai ter... Mas até agora, nada aconteceu. Então é o Deus das promessas, que só prometeu, mas não cumpriu nada. Mas, durante a vida dos patriarcas na qual ele prometeu coisas, a gente viu que a vida dos patriarcas teve uma supervisão divina. Que todos viveram muito, no final tiveram posses e uma longevidade, uma vida conturbada, mais agradável, viveram... Ou seja, deu para entender, a gente estudou em Bereshit todo, como a mão divina estava na história dos patriarcas. Então ele se apresenta com isso. Mas quando for tirado do Egito, eu tirei do Egito, eu cumpri parte, pelo menos, né? Que eu falei. Agora para Moshe falar que vai tirar do Egito, e no final, cumpri, tirei do Egito. Ainda vai ter a segunda parte, agora tem que levar para a terra de Israel. Aí é outra questão.
Mas aí pode se apresentar assim. Então, Anohi, ele se apresenta como eu, da mesma forma que você vai se apresentar na entrega da Torá. Então, a pergunta aqui que é o Elohe Avirra, eu sou o Deus do seu pai. Então, vou ter alguns comentários. Primeiro, Ibn Ezra, falar, Elohe Avirra, eu sou o Deus do seu pai. Aí pergunta, e quem é? Quem é o pai? Quem é a Virra, né? Que está escrito aqui, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Então é tipo, eu sou Elohe Avirra, 2 pontos. Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Yaakov. Ou seja, eu sou Deus dos seus patriarcas. Que é o que vai falar o Ramban. Vai falar Elohe Avirra, o literal é Elohe Avoterra, o Deus dos seus pais. Mas fala no singular, que é o costume da Torá. Falou no singular, mas ele quer dizer, na verdade, o Deus dos seus pais. De quem? Ou seja, dos seus patriarcas, de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Seria, então, o Ramban junto com o Ibn Ezra. Ou seja, mas o Ibn Ezra ele vai além. Ele fala o seguinte, porque quando Deus está falando agora para Moshe, é como se fosse que ele está falando para todo o povo de Israel. Que é o que está acontecendo aqui para ele, e no final vai acontecer na entrega da Torá para todo mundo. Então ele está falando, eu sou Deus do seu pai, ou seja, o pai de todos. Quem é o pai de todos? Avraham, Yitzhak, Yaakov. O patriarca, no caso. Que são os patriarcas do povo todo que eram profetas sozinhos, ou seja, não profecias globais como Moshe vai ter, mas na vida de cada um conseguiu ter a conexão com Deus, a supervisão divina com Deus. Então, eu sou Elohe, eu sou a força desses patriarcas. E não vai citar, por exemplo, porque até Moshe tem Avraham, mas tem outras gerações que chegam até Moshe de profetas também. Então a gente sabe que Amram, que é o pai de Moshe, era profeta, Kehat, que é o avô de Moshe, era profeta, e Levi, provavelmente também, talvez devia ser profeta também. Eu falei na aula se eles eram profetas ou não, isso lá na história de Yosef e tal. Ou seja, tiveram, então a gente tinha que falar, Elohe Avirra, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Levi, Kehat, Amram. Fala toda a genealogia até Moshe. Certo? Mas aí não fala por quê? Porque quando ele fala Avirra é de todo o povo. E a parte de Levi, Kehat e Amram é particular de Moshe. Então isso ele não fala. Ou seja, não está falando de pessoas particulares, nem pessoas que vai gerar o povo inteiro. Porque está falando para o povo inteiro. Essa é a explicação do Ibn Ezra. Outra explicação é o Rav Hirsch. O Rav Hirsch vai falar o seguinte, eu sou o Deus do seu pai. Quem é seu pai? O seu pai mesmo, o Amram. E daí que é o seguinte, graças ao seu pai, ele te ajudou com a educação que ele deu, pouca educação, porque depois falou, a me conhecer. Ou seja, a sua conexão comigo, Deus, é através do seu pai. Então, eu sou o Deus do seu pai. E também de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Mas particularmente do seu pai, porque através dos seus pais, o pai ensina ao filho. Como a gente vai ver aqui no futuro, vai dar a mitzvah do pai ensinar ao filho. E relatar a saída do Egito e tudo o que aconteceu, a história, passar a história para o filho, a cultura para o filho. Então, através dos pais, você consegue se conectar com Deus. Por isso que é tão importante a conexão de pai para filho, que está dentro dos 10 mandamentos, e dentro dos 5 primeiros mandamentos, que é os preceitos em relação entre homem e Deus, que é respeite o pai e a mãe. Porque respeitar o pai e a mãe está dentro dos mandamentos entre homem e Deus, e não entre o homem e o semelhante, já que o pai e a mãe são semelhantes e não Deus, né? Porque o respeito, assim vai falar o Rav, o Balai Karim, ele vai explicar o seguinte, Rav Yosef Albo, vai explicar o seguinte, porque através de respeitar os pais, você se conecta com a tradição que veio até a entrega da Torá de Deus, que é os 10 mandamentos. Então, só respeitando o pai, você chega em Deus nos 10 mandamentos, você conecta as correntes, e assim você prova a existência divina, né? E também a conexão com Deus só através disso. Então, seria a explicação dele. Então, aqui é um pouco parecido, o seu pai, ou seja, que o seu pai é individual, tá? Voltando, deixa eu mudar a ordem. O que o Rav falou que talvez, não sei se tem a ver ou não, mas tipo, Elohe Avirra é Amram. Isso. Elohe Avraham, tipo, o princípio também pode ser Elohe de Yitro. Porque Avraham veio também, Yitro também é ligado com Avraham. Pode ser também de Yitro, sim, então, mas aí tem Yitzhak e Yaakov. É de Amram, tipo, Dafka, Elohe Avirra, Amram. Esse é o caminho correto. Avirra e não Yitro que está te ensinando. Ninguém fala isso, mas também não tem nada a ver isso com o Rav Hirsch, mas é uma explicação. Eu ia falar isso, que tipo, parte do princípio que Moshe está na dúvida.
Tá na dúvida, tá longe, entendeu? Ele está se apresentando. A gente viu que ele tá na dúvida até agora, uma das expressões que ele tá meio que na dúvida até agora, nesse momento. Qual Agora, o Rabbeinu Bechai e também acho que o Rav Abravanel vai citar o Midrash famoso, que fala o seguinte, que quando Deus falou nos dois versículos atrás, fala Moshe, né, que ele chama Moshe, a primeira coisa que fala para Moshe é o nome dele, Moshe, a gente falou porque repetiu o nome, aula passada e tudo mais, ele fala na voz do Pai, assim fala o Midrash, na voz de Amram, ou seja, qual é a voz de Deus? A pergunta que vale 1 milhão de shekel, né, sei lá. Qual é a voz de Deus? Quando Deus fala, qual é a voz? Vai falar o Midrash, a voz do seu pai. Ou seja, cada um ouve a voz do seu pai. Quando Deus falou com Moshe, ele falou na voz do pai de Moshe. Isso acho que é muito profundo, esse Midrash, né? Que Deus fala na voz do seu pai, mas ou nos 10 mandamentos, né? Embora isso é um Midrash, não é o literal. Por que não é o literal? E vocês já têm que saber porque isso é um Midrash e não é literal. Blasfêmia. Quê? Isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, por quê? Porque Deus não fala, exatamente. Não existe a voz de Deus, porque é algo personificado. E Deus está acima de qualquer matéria e qualquer ato humano. Porque Deus ou se como Deus se comunica com o ser humano, Deus se comunica com o ser humano ou através do mundo que ele criou, mundo físico, ou através de visões e metáforas, ou num sonho, ou numa profecia, ou numa visão profética, ou através da razão. Ou... Nesse caso, Moshe, E não se comunica através de fala. O que quer dizer esse caso, Moshe? Ele falou para Moshe, o Moshe escutou isso, entendeu? A comunicação foi transmitida, mas a voz em si não existe, né? É só a forma que a Torá se expressa na linguagem do ser humano para a gente entender a comunicação em si. Ele entendeu que o arbusto estava querendo falar. Não. O arbusto foi uma visão. Aí ele viu. Ele viu. Aí tem a discussão se ele viu o Rav Abravanel, viu no mundo físico, ou então Rambam você viu no mundo da profecia, viu, ou seja, um sonho, uma visão, né? Na verdade, porque não estava sonhando, estava dormindo, ou uma visão profética, ou seja, existiu, ou foi um milagre, aí tu vê no mundo físico, ou profecia. Até aí tudo bem. Agora, toda vez numa profecia que fala que Deus falou, o certo é que essa voz não existe. Essa conversa. Sim, ele está falando com o Moshe. Você está escutando. Isso. Mas aqui é bem mais claro, porque Vadeber Moshe quer dizer que é o maior nível de profecia que o Moshe já é profeta completo. Então, com certeza, é razão, porque a gente sabe enquanto os outros falam mal, enquanto todos os profetas vêm, Moshe entende. Então, tudo que Deus falou para Moshe, Moshe compreendeu através de profecia, né? Não aqui da razão dele. Ou seja, mas é a mesma coisa aqui. Então, mais o Midrash, ele vai tentar te ensinar algumas coisas. Falar que então viu Moshe, ouviu a voz do pai. Tem até Midrash vai falar que daqui ele fala Eloi Avir, eu sou Deus do seu pai, e aí ele aprende que o pai morreu, que ele estava fora há muitos anos e quando ele foge o pai ainda está vivo. Então, e Deus só se apresenta como Eloi em um nome depois que a pessoa já está morta. A gente viu isso em Bereshit. Então quando fala Eloi Avir, quer dizer que meu pai morreu, então ele veio contar que o pai morreu. Seria um outro Midrash, uma ideia que eu nem anotei aqui, mas também importante. Mas o Midrash vai dizer que Moshe ouviu com a voz do seu pai. E aí Moshe ficou feliz e falou, meu pai está vivo. Né? Aí Hashem fala, Anochi Elohei Avir. Ou seja, Moshe é meu pai. Não, eu sou o Deus do seu pai. Não faz sentido isso, porque se ele escuta a voz do pai, fala, eu sou o Deus do seu pai, então... Não, Deus do seu pai, então não é meu pai, é o Deus do seu pai. Não, sei, ou seja, é Deus. Não, ele ouviu a voz do pai no Moshe, 2 versículos atrás. Não, tá bom, mas aqui no Eloi Avir... Eloi Avir, ele entende, não é meu pai, é Deus. Óbvio. Então é isso. Seja um Midrash. O pai estava escondido atrás da sarça. Tipo isso. O pai estava no churrasco. Entende que Eloi é virgem, mas ele não sabe se o pai está morto ou não. A gente sabe que quando fala Eloi é que nem a história do Heli Mano lá em Gaza. Tá. Então, mas aí vamos lá. Então, entendendo esse Midrash, a gente vem entender uma outra questão aqui, que é o seguinte. Deus, porque antes ele aparece com a voz do pai, e depois vem falar, não sou do seu pai. Eu sou o Deus do seu pai, de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Porque Deus está vindo de mansinho para Moshe, aos poucos, já que é a primeira profecia. E está iniciando ele, não vem assim, Deus, tal. Por quê? Daqui a gente aprende que os profetas, na hora da profecia, tremem, ficam perplexos e precisam de uma introdução para poderem receber e aguentar a profecia.
Porque a profecia não é algo simples. Então, se Deus chegando, ele vai nem... tilt. Então, primeiro falou na voz do pai. Meu pai, será? Não, sou o Deus do seu pai. Ou seja, Abraham, Isaac, Jacob, até vinha a mensagem. Primeiro a sacerdente. Ou seja, Deus foi feito as coisas com cautela, mansinho. A gente já falou a história de Shmuel e o Eli. Né? Shmuel que tem a profecia, acha que é o Eli. Até não, é a Deus. Né? E aí todos os profetas, a gente vai ver Manoah, que nem é profeta, o pai de Shimshon. A gente viu Yoshua, Josué. E outros que ficam apavorados quando tem a profecia, treme, a própria Abraham que cai, ou o Yaakov, que Manorá, Macomazé, não sabia, temível, né? Moshe não. Ou seja, Deus vai bem de tranquilo. Então essa seria a expressão do Rabbeinu Bechai, e o Rav Abravanel vai aprofundar isso. Primeiro vai falar o seguinte, porque ele traz os 3 patriarcas, porque os 3 patriarcas são os motivos do exílio. O exílio tem a ver com os 3 patriarcas. Por quê? Abraham, porque é para Abraham que Deus decreta que o povo vai ser escravizado, uma terra que não sonha, por 430 anos, não sei o que lá, vão sofrer, depois Deus vai salvar, eles vão sair com... Ou seja, Abraham é o início do decreto, certo? Foi decretado para Abraham. Yitzhak, porque a partir do nascimento de Yitzhak começa o exílio. E Yaakov, porque é Yaakov que desce no Egito, e Deus fala, não tenha medo de descer para o Egito, que você vai descer, o Yosef vai fechar seus olhos, mas eu vou estar aí com você e depois eu vou fazer vocês subirem para Israel de volta. Subirem para Israel. Então os 3 estão conectados a esse decreto. Então fala assim, eu sou essa força. Eu sou a sua força, ou seja, eu sou a força que tem a ver com o exílio e salvação, e agora é o momento da salvação, que foi falar para Abraham, Isaac e Jacob. Ou seja, cada episódio teve uma supervisão divina. Tudo que aconteceu na vida de Abraham, Isaac e Jacob, e tudo que aconteceu, a venda de Yosef, né? No final teve uma resgarra, uma presença divina, uma supervisão divina, que as coisas aconteceram dessa forma. Então, por isso está escrito Eloé para cada um deles. Ou seja, eu sou a força, ou Deus, ou a supervisão, né, que moveu Abraham, Isaac e Jacob até esse momento, que agora eu vou voltar vocês para onde saíram. Tá? Aí ele vai tentar entrar no Midrash, ou o Midrash que fala que Deus queria iniciar Moshe na profecia, de forma que ele não se assustasse e nem fizesse pouco caso. Ou seja, ele apareceu na voz do Pai. Por que na voz do Pai? Porque Deus, é como se fosse Deus falando. Se eu aparecer com a profecia completa, sem ser iniciando e com a voz do Pai, eu vou confundir os pensamentos dele. Ou seja, ele não vai entender nada e eu não vou dar a mensagem. Isso muito aquela história dos 4 rabinos que vão para o Pardes, que tem Hagigah, no 2º capítulo, que aí tem um lá que chega e fica louco, né? Um morre, o outro fica louco, o outro chuta o balde, e só o Rabi Akiva sobe em paz e desce em paz, né? Porque confundiu as ideias. Então, como é uma profecia de um nível muito alto, tem que ser de mansinho. Então, por um lado, se eu chegasse direto, eu não ia prestar atenção. Por isso que a gente falou Moshe, você é Moshe. Aí todo mundo fica, né, primeiro nome, todo mundo fica com medo. Aí Moshe, aí o segundo é tipo, se acalma, sou eu, começa a falar. Então isso por um lado. E por outro, se eu aparecer nele como um sonho, como os outros profetas, num sonho normal, ele não vai aceitar a missão. Falar, sonhei, tá, sei lá, que sonho é esse? Ou seja, é algo muito franco, que não vai fazer uma impressão no Moshe a ponto de, não, então vou lá e vou fazer o que Deus pediu. Então tem que ser alguma coisa intermediária. Então já que é intermediário, Deus foi acalmando ele até ele estar propício. Então seja a explicação do Rav Abravanel. Tá vendo? Por isso essa profecia é um nível intermediário, ou seja, que é uma visão, com a visão de um anjo com metáforas, que são níveis de todos os profetas, certo? Então seria uma profecia semelhante à profecia que ele deu que ele apareceu para os antepassados, ou seja, para Abraham, Yitzhak e Jacob. Então seria, eu sou o Deus, quando ele fala Eloé, Abraham, Eloé, Yitzhak, Eloé, Jacob, e a gente sabe que o nome Elohim tem a ver com anjo, né, e não o nome Hashem, que tem a ver com a profecia do nível de Moshe. Então Eloé, Abraham, ou seja, eu estou aparecendo para você no nível profético de Abraham, Yitzhak e Jacob. Da mesma forma que eu me comunicava com eles, eu estou me comunicando com você. Nível intermediário, ou seja, uma profecia incompleta, certo? Então, primeiro ele vê um malach, um anjo, depois Elohim, e no final ele vai ver Hashem no próximo versículo, né? Vai ter, então, essa seria a explicação. Deixa eu ver se é um Malbi, ele vai falar o seguinte: essa força profética, né, é imperfeita,
que é a força dos santos antepassados. É a mesma coisa aqui, tá bom? Então, essa é a primeira parte do versículo, entender então porque ele se apresenta assim e que tem a ver Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então, a gente quando fala Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, é a forma que nós judeus fazemos a amidade, a gente sempre começa assim, né? Eloi Abraham, Yaakov, quando a gente vai fazer todas as nossas preces, todos os nossos pedidos, primeiro a gente faz a mesma introdução. A gente vai ver também por que mais pra frente. Agora, quando ele vai falar, por que Moshe então oculta a face dele? Né? Ele fecha a face porque ele tem medo de ver Deus. Então, vamos voltar pro Ibn Ezra. Ele vai falar o seguinte. Porque ele oculta a face dele, ele esconde a face dele. Não, primeiro ele vai falar assim, porque a metáfora de profecia é a mesma coisa. Não é, Moshe não vê, né? É uma metáfora também, porque Deus não tem forma, certo? Então, porque sempre a metáfora de profecia é uma visão. Então, vai explicar o Ibn Ezra, que é o seguinte, que numa visão você vê muitas imagens simultaneamente, umas mais longe, outras mais perto, né? Então, uma visão você vê muitas coisas ao mesmo tempo, diferente de outros sentidos. Então, o tato você toca sempre em uma coisa só. O cheiro, você cheira aquele cheiro que está aqui. A audição é uma palavra de cada vez. Você vai ouvindo. Você não consegue ver ao mesmo tempo dois sons diferentes. Só se for intercalados do tempo. Tudo você vê uma coisa. A visão não. A visão você vê. Então, por isso que a metáfora ela vai ser comparada com a visão, porque a profecia vai ser comparada com a visão, porque na profecia você vê um monte de coisa, algumas mais ocultas, algumas mais reveladas, mas muitas coisas ao mesmo tempo. Seria alguma coisa abrangente. Né? Isso é o que fala o Ibn Ezra. Tá? Comparação. E o Moshe vai ocultar a face por temor. A explicação de Ibn Ezra, certo? O Rav Abravanel vai falar que Moshe vai ocultar a face, em vez de se curvar, como fez, a gente falou, Abraham, Yoshua, Manoah, a gente deu alguns exemplos, né? Ele vai se ocultar a face Ela Elohim, para Elohim, né? Ou seja, por quê? Porque ele... Lembra que o Rav Abravanel entende que fala, tire o sapato, é tipo, não tente encontrar motivos porque tem o exílio de Am Israel, o sofrimento do povo de Israel e a salvação, porque isso é minha supervisão divina, não é racional. Então, aí Moshe então oculta a face, ou seja, ele parou de encontrar motivos para o exílio de Israel e entendeu que Ela Elohim, ou seja, que é algo justo, que está no domínio de Deus, a supervisão divina. Então, ele oculta a face no sentido, eu não estou pronto para alcançar isso, então eu aceito a minha limitação. Que esse assunto, Admat Kodesh, que ele falou, então ocultou a face. Seria o que o Rav Abravanel falou. O Malbim vai falar o seguinte. Vai ter Moshe Panav, que Moshe oculta a face, porque Moshe está freando a tentativa de chegar na profecia perfeita. Então, ocultar a minha face é o seguinte, lembra que a gente falou a dificuldade do profeta e tal, não, tá bom aqui, esse nível tá bom, ou seja, não quero chegar até a profecia perfeita agora, porque é demais para mim. É a do Mat Kodesh, né, como falou no versículo passado. Porque aqui, Yarem habita Elohim, porque ele tem medo de olhar para Elohim, para Deus. O que quer dizer isso? Pois é o seguinte, ele vai dizer que tem uma diferença entre a palavra ver, lirot, né? Vairá, lirot, ver, e leabit. Leabit não é ver, é observar, analisar, seria talvez a palavra mais correta. Contemplar. Ou seja, qual a diferença? Contemplar, boa. Porque lirot, ver, é no sentido da visão, de ver, né? Enquanto o leabit é a parte racional, é a análise. Ou seja, você vê alguma coisa, você viu, mas quando você começa a analisar, ele está de camisa vermelha, por que está de camisa vermelha? Por que esse cabelo? Você começa... Não é visão. Você usa a visão para racionalizar alguma coisa e compreender algo. Isso é leabit. Então ele fecha a sua face, porque ele está com medo de analisar ainda mais Elohim. Ou seja, ainda mais analisar com profundidade Deus, a ponto de chegar na profecia maior. Isso ele tem medo de chegar lá, tipo, algo muito acima de mim, então é melhor parar por aqui. Então ele fecha a face, seria isso, freia. Mesma coisa o Maimônides vai falar, se eu não me engano, no Morena Nevurim, que é isso. Quando ele fala que ele fecha a face, ele, na verdade, ele diminui os pensamentos para manter o nível que ele estava
e não chegar lá com medo das consequências disso, talvez seja demais para minha preparação. Então tem um Midrash que vai falar o seguinte, quando Deus vai falar no futuro, quando Moshe vai falar para Deus no futuro, depois do bezerro de ouro, depois que é perdoado, ele vai falar, deixa eu ver sua honra, né? Deixa eu ver você, né, no caso, e fala, não, vai minha face você não pode, porque nenhum homem pode ver e viver, mas as minhas costas sim, né? E aí eu me dava assim, quando eu quis mostrar, você não quis. Agora que você quer, eu não quero. Ou seja, quando eu quis mostrar agora, o que a gente estudando, você freou. Agora você quer, agora não. Tem um Midrash assim. E tem um Midrash, se não me engano, contrário. Pelo mérito que você freou de me ver, depois vai estar escrito em Bamidbar, se não me engano, quando fala com a Miriam e tal, que acho que é capítulo 12, se eu não me engano, que fala que só Moshe, vocês veem através de visões e metáforas, mas Moshe me habita, ele me vê, panim el panim, face a face. Então está escrito a palavra le habita, que ele me vê, que Moshe consegue me ver. Então me dava o seguinte, pelo mérito que ele não quis ver aqui, no futuro ele vai conseguir ver. Só ele vai chegar na profecia perfeita. Querendo dizer, no final das contas, que Moshe entende a sua capacidade e consegue se preparar de uma forma correta, que no final ele vai conseguir ascender onde ninguém conseguiu chegar. Ou seja, na profecia perfeita, na profecia de Moshe, que nenhum outro ser humano jamais terá ou teve. Mesma coisa que o Midrash vai falar, porque Hevel mereceu morrer, Abel mereceu morrer. Qual foi o pecado de Abel? Abel, ele nasce de Adão e Havá, Adão e Eva, e o irmão mata ele, porque ele faz um sacrifício bom e aceito, aí ele morre. Tá bom, a gente entende porque o Caim matou Abel, mas porque Abel mereceu morrer? Aí vai falar o Midrash, que quando Abel ele deu o sacrifício e o sacrifício foi aceito, ele olhou para Deus. E ele não tinha o nível de olhar para Deus, e aí por isso ele mereceu morrer. Que é a ideia que a gente está desenvolvendo aqui, que é o profeta não preparado, que seria a mesma coisa do Pardes, que é a pessoa que eles elevaram e no final morreram, ou ficaram malucos, ou saiu do... Só o Rabi Akiva conseguiu subir e descer. A mesma coisa, a Hevel não estava no nível da profecia perfeita. E aí ele olhou para Deus e aí ele morreu, como consequência disso. A mesma coisa tem Midrash que fala do Yitzhak, quando ele estava na Kedat Yitzhak, sendo sacrificado, ele olhou, né, e caiu as lágrimas dos anjos nos olhos dele, mas alguma coisa assim, ou seja, uma revelação muito grande. Ele olhou acima do que ele podia e ficou cego. Midrash. Mas tudo nesse sentido. Que o profeta não está preparado e, como consequência disso, isso pode atrapalhar a vida dele. Moshe se sentiu não preparado, ele ocultou, ele diminuiu, então ele falou, quando eu estiver preparado, eu vou conseguir, vou me preparar melhor. Então esse seria o grande mérito de Moshe. E eu não gosto de falar muito de Kabbalah, né, nessas aulas, mas tem vários paralelos, né, na Kabbalah, aproveitar que o Dani saiu, né, vários paralelos, né, que Moshe seria a reencarnação e o conserto do Hevel, né, do Abel. Então o Abel olhou, Moshe se ocultou, e aí tem a história de Abel e Caim, que na verdade o Caim seria o Itró, aí é uma história grande aí. Isso é só para os membros, se quiserem pedir. Cadê? Só para quem dá muito like. Só para quem dá muito like, isso. Tá. Brincadeira. Então seria a explicação. Tá, voltamos. Vamos para o próximo versículo. Então, o próximo versículo, versículo 7. Vaiomer Hashem. Então, freou. Então, até agora, eu acho que é tipo a iniciação de Moshe na profecia. A partir de agora é a mensagem de Deus. Então agora começa a profecia de verdade, o conteúdo da profecia, que Deus quer falar com Moshe e tal. Então agora o Deus vai fazer a introdução. Vaiomer Hashem, falou a Deus. E agora, Hashem, Yud Kei Vav Kei, ou seja, o tetagrama, o nome de Deus mesmo, e não mais Elohim. Por que mudou agora o nome para o nome de Deus, que é uma exceção, que no resto está tudo Elohim, e agora o nome de Deus. Talvez entendendo que depois que ele fecha, que ele oculta, ele consegue chegar na profecia perfeita. Então agora, a partir de agora, talvez ele está na profecia completa de acordo com alguns comentaristas, e de outros só na entrega da Torá, realmente ele vai conseguir chegar nesse nível. Mas pode ser que ele teve uma ascensão no nível de profecia, melhorou a profecia justamente por estar preparado
A preparação é tipo, eu não estou preparado. Ele conseguiu se conter? Ah, então você está preparado. Algo nesse sentido. Então agora ele conseguiu ter conexão direto com Deus. Ou seja, agora é a profecia mesmo acontecendo. Não é milagre, não é visão, não é por intermédio de anjo falando com Deus. Então falou Deus. Oni ami Ashab Mitzrayim. Eu vi, vendo, né, alguma coisa assim, o sofrimento, né, a aflição do meu povo que está no Egito. Ve'etzakatá, e os gritos deles, chamat-me pneinoxav. Eu ouvi na frente de seus capatazes, né, algozes, que adati et machovav, porque eu soube, eu entendi as suas dores. Então aqui a gente tem 3 verbos: eu vi, eu ouvi e eu soube. Eu já falei isso, acho que aula passada ou retrasada, né? Ou seja, eu vi o sofrimento, eu ouvi os gritos e eu entendi a dor. Porque é algo que ele vê, né? O sofrimento ele viu, está sofrendo lá a situação. A reza, o grito, ele ouve. E a dor, algo interno, íntimo, ele conhece, né? Ele tem entendimento, algo que nenhum ser humano conseguir entender a dor. Deus compreende, certo? O Ibn Ezra, porque está escrito Vaiomer, e falou, né? Meio interessante, aqui, Vaiomer, ela tem crava lá, no versículo 5, e falou, não se aproxime. No versículo 6, Vaiomer, e falou, eu sou Deus, tal. No versículo 7, Vaiomer, e falou. Acho que até o Midrash, se eu não me engano, citado pelo Rashi, que daqui a gente vê que ele falou por 7 dias, né? Essa profecia toda aconteceu em 7 dias. Ou seja, cada Vaiomer é um dia diferente. Então tem problema, Vaiomer. E aí, ou seja, aconteceu durante uma semana, Moshe foi, dormiu, ouviu, pensou, tal. Aí, Vaiomer, ou seja, o Vaiomer, e falou, significa chegar uma outra profecia, um outro momento, e também falou isso depois. Essa é uma explicação. O Ibn Ezra vai falar, e falou, quer dizer o seguinte, porque falou na linguagem de quem o enviou. Ou seja, Vaiomer está falando aqui do anjo, não é por intermédio de um anjo, de acordo com o Ibn Ezra. Vaiomer, ou seja, e o anjo está falando exatamente a mensagem de Deus. Por isso que é Vaiomer Hashem, é o anjo falando, né? O anjo está falando, Deus falou exatamente isso. Estou falando palavra por palavra o que ele falou. O anjo seria o mensageiro, né? Raoraite, que é eu vi vendo as maldades feitas em segredo, que nenhum ser humano viu. Ou seja, eu vi o que ninguém viu. A maldade que tem no Egito. Ou seja, existem as maldades que está todo mundo vendo, e existem as maldades que ninguém vê, que é feito no quarto escuro. Por exemplo, a história de que Moshe matou o egípcio, que aconteceu, ninguém viu. Qual é a regra do... Isso eu estou vendo. Qual é essa regra de repetir o verbo? Ele quer frisar isso? Não, repetir o verbo pelo Ibn Ezra é só a linguagem da Torá. A gente escreve assim de forma poética, repete. Eu vi vendo, tá? Não quer dizer nada. De acordo com outros comentários, não. Cada coisa significa. Mas é que ele não está explicando a repetição. Ele está explicando o que eu vi. Eu vi. Todo mundo viu. Não, eu vi mesmas coisas que ninguém viu. Que acontece dentro de casa. O que está acontecendo no relacionamento de marido e mulher causado por essa situação que ninguém vê. O que não sai nas notícias, eu estou vendo também. Eu vejo cada coisa. Etzakatá, ou seja, e o grito eu ouvi, o grito que todo mundo ouve, chamat. Ou seja, eu ouvi o que ninguém vê. Eu ouvi o que todo mundo ouve. E as dores eu conheço, ou seja, o que ninguém compreendeu, eu consigo compreender cada dor e o porquê. Seria o Ibn Ezra. O Ramban, ele vai um pouco mais cabalista, vai falar que porque agora o nome de Deus, Hashem, porque agora é piedade. Então mudou de justiça para piedade, eu querendo dizer o seguinte, mesmo que, já adiantando a continuação, mesmo que o povo não mereça necessariamente ser salvo agora do Egito, e nem deveria ser salvo nesse momento do Egito, e sim, ou depois, ou não mereceria, por piedade, vai Omer Hashem. Essa mensagem é por piedade, e não por justiça. Eu vou salvar. Seria a explicação do Rambam. Toda a paraxá tem Eloquim, aqui é vai Omer, ou seja, é uma piedade. O Arahai, vamos deixar para depois, o Rava Bravanel, ele fala o seguinte, Moshe fica confuso com a visão, e ele quer entender o que é isso. Então Deus começa a contar, a hora aí, Tetoni, eu vi a aflição, ou seja, ele está explicando a sarça ardente. Ou seja, a sarça ardente é a metáfora do sofrimento do povo, que está no Egito, e eu vi o grito deles e dos capatazes.
E isso que o Moshe não entendeu o que é, que a sarça ela não se consome, é a metáfora, então, da salvação. Que Deus vai falar, eu vou tirar o povo do Egito e tal, ou seja, que eu vou descer, próximo versículo, eu vou descer para salvar. Ou seja, na verdade, isso que ele está falando, essa introdução, na verdade, é o próprio conteúdo da metáfora, que é o sofrimento do povo de Israel e a salvação de Deus. Tá. O Rav Hirsch vai falar o seguinte, porque bom, porque ele fala assim, eu vi a aflição do meu povo, Asher B'Mitzrayim, que está no Egito. Quando Deus fala assim, eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Esse que está no Egito, por isso quer descrever que povo é esse, tipo, porque é outro povo, tem dois povos, tem o povo que está no Egito e o povo que não está no Egito. Ou quando você fala o meu povo, você já não entende o que é? O que é o que está no Egito, né? Então vai falar que vai perguntar. Não é o Rav Hirsch não, mas quem fala isso é o... Cadê? Não é o Rav Hirsch, mas não sei, depois a gente vai chegar lá, tá? Um segundo, me perdi. Não, é esse mesmo. Aqui. Tá, não é isso, mas isso a gente vai chegar depois, que eu falei. Mas o que o Rav fala é o seguinte, o meu povo, ou seja, eu vi a opressão que eles fizeram, ou seja, fazendo um negócio, através da opressão que eu vi que eles sofreram por causa dos algozes, eu consegui entender como eles têm a característica de ser meu povo. Eu consigo entender, esse é meu povo, porque é a forma que eles se comportam durante o sofrimento. Tanto que está escrito o seguinte, o povo, que será meu povo, o povo de Israel, é o que vai descer que é o decreto de Abraham, né? O que foi feito com Abraham, é o que vai descer para o Egito, sofrer por 400 anos e depois voltar. Aí todos explicam que Esaú, não quero pagar essa dívida, mas eu não quero pagar essa dívida. Esaú foi para sair, eu não, vou ter que pagar 400 anos para depois ter a terra de Israel? Então nem quero. Ou seja, o sofrimento de alguma forma molda esse povo. Não é porque precisou passar do sofrimento, porque de alguma forma molda. Ou seja, de acordo no meio desse sofrimento, agora eu consegui ver o meu povo. Ou seja, as características desse povo sobressaem, eu vou entender, esse é meu povo, por isso eu vou salvar. Mesma coisa, o Mab vai falar que começou a explicar a visão da sarça, que o Sne é Israel, que a sarça é o Israel, o fogo é o Egito, e que não consome é que Deus está com Israel no sofrimento, né? O Rav Sher, que vai falar um negócio interessante, que é o que a gente falou algumas aulas atrás, quando Moshe mata o egípcio, depois ele vai interferir entre os dois judeus, que ele entende o seguinte, eu sou egípcio ou eu sou hebreu? Quem não entender muito essa parte, não vou me aprofundar, volta nas aulas. Eu sou egípcio ou sou hebreu? Não sei. Aí quando ele viu o egípcio batendo, ele fala, então egípcio não, isso eu não quero. Sou hebreu. Aí quando viu que os hebreus eles brigavam entre eles e depois deduraram, ele falou, então também não são os hebreus. Aí ele vai procurar em Midian. E quando ele senta e vai casar em Midian e fica em Midian com o Itró, ele entende que o Itró, é o que o André falou no início da aula, que o Itró, então, talvez esse povo é Midian. O povo de Deus talvez é Midian, e não o povo de Israel, nem o Egito. E aí Deus já falando, eu vi o meu povo que está no Egito. Ou seja, vem mostrar para você, não, você errou essas décadas todas. O meu povo é o que está no Egito, ou seja, é o povo de Israel. Mas ainda não é conclusivo. Porque pode ser o Egito. Não, mas a Shebe Mitzrayim, que está no Egito. Aí você pode dizer que pode ser o Egito também. Não sei, parece que pode ser o Egito não, né? Porque fala, sou Deus de Abraham, Israel, tal. E eu vi o sofrimento, que fala assim, o que está no Egito, do sofrimento dos seus algozes. Então, com certeza, sim, o povo de Israel. Os Mitzrim também estavam sofrendo com... Eles também eram escravos. Mas não que é um povo, não um povo sofrendo. Mas aí vai ter a pergunta que eu não estou achando aqui, que é a pergunta tipo, mas não tinham outros povos também no Egito sofrendo pelos algozes? E talvez não só o povo de Israel? Pode ser. Mas o Rav Shach vem dizer que não. Ou seja, daqui Deus fala assim, você errou, Moshe. É o povo de Israel. Por isso que você vai lá e vai salvar o povo de Israel. Porque esse é meu povo. Aí Moshe fala, caraca, era Israel e eu estava enganado. Né? Seria a explicação do Rav Shach. Terminando. O Rav Orahaim. Não tem problema com isso. O Orahaim, ele vai explicar outras coisas. Ele fala assim,
É o Orahaim que foi essa pergunta que eu estava procurando. Porque tem que falar que está no Egito, né? Moshe pensaria que seria talvez outro povo, e não o que está no Egito? Aí o Orahaim explica como se óbvio que não. Embora o Orahaim fale, não, sim, pensava. Mas o Orahaim fala, óbvio que Moshe sabe que o povo de Israel é o povo de Deus, tá? Ou, mesmo no Egito tinham vários povos, então, se você dizer, então, meu povo não vai dizer que é o povo de Israel. Então, o que quer dizer o meu povo? Então, eu faço o seguinte, justamente por eles estarem no Egito, um segundo, acho. Tá, o que ele vai iniciar aqui é uma coisa que muitos comentaram, mas é o seguinte. O problema todo é o seguinte, ainda não tinha dado o tempo dos anos que Deus decretou para sair do Egito. Porque eles chegaram no Egito há 210 anos atrás, com Yaakov. Não passaram 400 nem 430 anos. Então, se alguém falar só vim tirar do Egito, não. A profecia é que são 400 anos. Ninguém sabe que é quando nasceu o Yitzhak, tal, certo? Que a princípio não é. Ou seja, existe uma antecipação. E Deus tira antes do combinado. Que eles ficam só 210 anos no Egito. Certo? Então, a princípio, não está na época. Então, ele vai falar o seguinte. Eu vi o sofrimento, porque agora tem que tirar, não importa o tempo. Eu tenho que adiantar isso. Por isso que ele está falando, eu vi o sofrimento do Egito, e chegou os ouvidos, estou entendendo a dor, então não tem mais. É agora. Tá? Ou ele vai dizer outra coisa, ou seja, o fato de estar no Egito. Ou seja, eu vi que eles estão no Egito. Porque é importante dizer que estão no Egito, vai explicar o Orahaim. O fato de estar no Egito é importante. Por quê? Porque no Egito era o lugar mais impuro do mundo. E a gente sabe que estava no 49º nível de impureza. Ou seja, faziam idolatria, faziam costumes errados. Se chegasse até o 50º, ninguém tirava do Egito. A gente fala em peça que se Deus não tirasse, nunca mais sairia. Tiveram que sair à pressa, porque se ficasse mais um segundo, não iam mais sair. Tem todas essas histórias, então o Orahaim vai entrar nisso. Fala, se ficassem mais um segundo lá, nunca sairiam, porque eles já chegariam no 50º nível de impureza. Mas isso é uma informação que não sai para o diálogo entre Moshe e Hashem. Sim, não, vamos entender, mesmo que já... Ou seja, querendo dizer o seguinte, mesmo que o povo fosse livre e não tivesse mais aflição, o fato de estar no Egito é problemático em si. Ou seja, tem que sair... A questão não é só ser livre. Porque, vou liberar, eles vão ser agora livres, poderosos, mas no Egito. Não pode. Ou seja, porque a cultura também é prejudicial. Então, por estar no Egito, causa a aflição do povo. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ou seja, estar no Egito também é um motivo da aflição. A aflição aqui espiritual, é o que o Orahaim vai falar. Tá? Então, o Raó, que ele fala, eu vi vendo, porque ele repete, ele vai explicar. Que eu vi o que eu vi? Que o povo já fez tudo o que ele precisava fazer no Egito. Que na Kabbalah a gente vai chamar isso de Likut HaNitzotzot. Né, de reunir as faíscas espirituais no exílio, tudo que tem bom do Egito, Israel já fez isso. Então eu vi que chegou o momento, agora é só sair. Não tem mais nada para fazer, porque a partir de então, cada vez que eles ficam, é só ladeira abaixo, não tem nada de bom nisso. Acabou. Como está escrito, vai Natzlu etz Mitzrayim, que eles vão limpar o Egito no final desse capítulo 3. Então eu vi que já acabou a parte boa de ficar no Egito. Iraíte, que cada vez, e o que eu vi, que é o segundo ver, é cada vez que ficar no Egito, só vão se aprofundar mais na impureza. E o sofrimento eu vi, ou seja, eu preciso, que eu entendi que eu vi, ou seja, eu tenho que tirar, o sofrimento tem que parar agora. Por isso que eu vou mandar agora você, Moshe, mesmo antes do tempo de tirar, porque da partir que você for vai começar as pragas, e da partir das pragas o sofrimento, pelo menos, mesmo que eles ainda não saíram do Egito, o sofrimento acaba. Ou seja, o sofrimento é imediato. Do Egito, a gente tem que sair, né? Daqui a pouco, né? Para que o povo, pelo menos, não sofra mais nesse tempo. Então, seria a explicação do Orahaim. Ele vai continuar no próximo versículo um pouco mais essa explicação. Só é interessante esse negócio do Likut HaNitzotzot, da Kabbalah, que é consertar o mundo no exílio, porque está no exílio para consertar o mundo. E tem vários rabinos hoje em dia que falam, não, a gente está aqui no exílio porque a gente está consertando o mundo, tal. Isso tudo é besteira. Porque o próprio Orahaim, que é um dos maiores cabalistas, ele escreve lá na época dele, que fala assim, eu sei que a partir desse ano acabou. Tudo que era para coletar nesse exílio
Já foi, acabou agora. Por isso, da partir de agora, a gente só tem que ir para Israel. Pronto, acabou. Nosso momento no exílio, tudo de bom, que é Ora Oraita. Até agora, foi. Da partir de agora, é só clipar. Tem que sair. Por isso que o Arahai é um dos primeiros rabinos a pegar as famílias e passa pela Europa inteira convencendo as pessoas a ir para Israel, e ele acaba indo para Israel. Ele é um dos primeiros sionistas. Antes de existir movimento, está falando de final de 1700 e muito, se eu não me engano. Então ele vai lá e ele vai para Israel, ele é um dos primeiros, aí depois vem o Gaon Mevina, o Hassidim, né, do Baal Shem Tov, e aí vai começar depois o movimento sionista, mas um dos primeiros é o Arahai, tanto que quem ficou na Cidade Velha, quando a gente vai pela parte dos judeus, a gente desce pela rua Arahai, porque lá tem a Shivá, que é a casa do Arahai. Mas ele não postou isso em nenhum lugar, né? Não, ele passou pela Europa toda convencendo pessoas, vamos, acabou, vamos, agora acabou, ele culto Nitzotzot já foi. Então toda pessoa que fala hoje em dia, não, estou colhendo, não, já acabou há 300 anos atrás. É interessante como um movimento de volta para a nação de israelense, de Israel, que começa como um movimento, o Arahai dá os primeiros pontapés e da partir de então começa, acabou, então aí começa o mundo a mover para ponto que os judeus voltem para Israel exatamente da partir mais ou menos dessa época, né, e ganhando velocidade, porque acabou, e não tem. E hoje em dia quem já tem tudo para vir para cá e ainda está lá por causa da clipar, e não mais porque tem alguma santidade ou alguma coisa assim. Seria a explicação do Arahai, pelo menos. Embora tenha outros comentários que vão dizer coisas diferentes, né? Então, é isso. Por favor, quem chegou até aqui, gostem do meu trabalho, curtam, ativem o sininho e as notificações para sempre receberem as próximas aulas, não perderem, né? E compartilhem, comentem. Quem quiser ser membro, seja bem-vindo para ajudar o canal. Muito obrigado.